como orador oficial desta solenidade, tenho a satisfação e a honra de convidar e conceder a palavra ao ex-combatente de 32, Dr. Augusto Hollenberg. Senhor presidente, conta a lenda que o Cisnes, antes de morrer, ele canta. Ouça, senhor presidente, o canto de cisne dos voluntários de 32, porque eles viveram pouco para morrer bem e morreram cedo para viver sempre. Dignas autoridades cuja presença enaltece sobremodo o valor dessa casa, ou seja, a Câmara Municipal de São Carlos. Meus senhores, minhas senhoras, companheiros da Revolução, após mais de meio século dos acontecimentos revolucionários de São Paulo, fui esse ano indicado como orador desta solenidade. Aqui compareço desvestido de qualquer pretensão, tanto quanto despreparado fui pela Revolução. E agora, meus senhores e minha senhora, no caso da minha existência, vendo o sol das minhas ilusões se afastar cada vez mais da aurora das minhas esperanças, não tenho condições de enfrentar as dificuldades de um discurso falado ou escrito. O dom da palavra não é apanágio da nossa família. Jamais trilhamos os caminhos difíceis de uma oratória. Quando muitos seremos os artefalantes dos bons sentimentos acrisolados nos corações bem formados. Diante dessa situação, serei curto de palavras e pobre de pensamento. Como oficial combatente de 32, aqui obedeço a voz de um comando. Mas quando me foi feita essa imposição tão honrosa, senti de pronto, na indigência das minhas forças, na miséria do meu saber, a impossibilidade de arcandorar com palavras dignificantes a magnificência histórica da Revolução de São Paulo. Mas um dia, meus senhores e minhas senhoras, para o nosso consolo, há de subir na cadeira desta tribuna um Rui Barbosa grande de conhecimentos históricos para transformar o valor da nossa luta numa das mais belas páginas da literatura nacional. Meus senhores e minhas senhoras, a Revolução de São Paulo tem raízes profundas no tempo e no espaço. Quando o imperador Dom Pedro II viajou para a Europa, deixou no trono a sua filha, a princesa Dona Isabel, que, desconhecendo as regras difíceis de um bom governo, assinando como assinou, no dia 13 de maio de 1888, dia da colheita do café, a lei que extinguia a escravidão no Brasil, ela desmantelou completamente a economia dos barões que eram o sustentáculo do seu império. E foram esses lavradores revoltados que proclamaram a Revolução, a proclamação da República no Brasil. Então, todo o esplendor daquela civilização de nobreza e fidalguia foi se extinguindo aos poucos até encontrar o seu túmulo definitivo nos contrafortes da Revolução de 30. A Revolução de 30, meus senhores e minhas senhoras, trouxe no bojo o Estado Novo, e com ele a realidade do voto secreto e a emancipação política da mulher brasileira, que daí em diante pôde votar. Mas, na crista da onda das forças invasoras, vinham homens nefastos, desonestos, aventureiros de toda a classe e espécie, nihilistas, marxistas, comunistas, progressistas, esses mesmos progressistas que no momento defendem os direitos de bandidos, assassinos, ladrões, estrupadores.
e foi essa canalha, sem ordem, sem lei, que invadiu São Paulo e transformou a locomotiva do comboio nacional no vagão-restaurante dos seus apetites vorazes. Então, meus senhores e minhas senhoras, a reação de São Paulo não se fez esperar. Numa primeira demonstração, foram chacinados 4 estudantes, cujos nomes compuseram a sigla MMDC, que foi o estupim que deflagrou a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que uniu um povo e desfrondou uma bandeira. São Paulo pôs todo o seu esforço nessa luta, mas dos 50 mil homens que ele preparou, apenas pouco mais da metade puderam pegar em armas, pois nós não tínhamos armamento suficiente. Na tarde de 9 de julho assisti o empolgante desfile dos paulistas na rua 15 de novembro de São Paulo. Fui incumbido de formar batalhões como adido que era do Instituto Nacional de Café. E aqui em São Carlos, graças aos esforços combinados do professor Rocha, da Escola Normal, e do Dom Rui Serra, nosso saudoso bispo diocesano, formamos o nosso batalhão e fomos para a guerra. No entanto, fomos acartelados em Campinas. Em São Paulo não havia mais alojamento. São Carlos foi a primeira cidade em todo o estado de São Paulo a enviar os seus batalhões para a Revolução. E São Carlos marcou a sua presença na luta com a perda de 9 dos seus extremados filhos. Eles pereceram em várias frentes de combate, mas aquele que tombou em Campinas, o seu corpo está lá, mas o seu capacete varado pela bala que o vitimou está aqui em São Carlos, no Museu Municipal. Em Campinas foi formada uma brigada de combate sob o meu comando, com os componentes de São Carlos, Marília e Bebedouro. Mas, meus senhores e minhas senhoras, não era crime que por uma missão tão difícil quanto perigosa pusesse ali no comando um rapazinho inexperiente, pé de valsa, namorador de São Carlos, quando ao nosso lado militavam altas patentes do Exército Nacional. Solucionado o problema, fui mantido no subcomando como primeiro-tenente. E fomos então para São José do Rio Pardo, onde deixamos a nossa linda bandeira, inspiração da professora Dona Jaci Penteado. Aí fomos defender São Paulo nas divisas de Minas, numa montanha onde abrimos as nossas trincheiras. Lá tivemos o prazer de receber a visita do professor Francisco Penteado, ardoroso paulista que compareceu com vários são calenses. Eles admiraram a nossa organização. Então, numa noite, tivemos o nosso batismo de fogo. O combate durou até a explosão da última bala. Pela manhã, verificamos que muitas delas não explodiram, porque eram de 1912. E os nossos fuzis também não funcionaram bem. Aí lutamos em várias frentes até chegar ao grande combate de Lagoa. 72 horas de fogo contínuo de lado a lado, com a presença do nosso trem blindado, onde perdemos o nosso maquinista. Então, na terceira noite, o capitão Homero, que depois conseguiu a mais alta patente da nossa polícia estadual, homem de confiança de Ramon Gomes, nós fazíamos parte da famosa coluna Ramon Gomes. A frente de decididos paulistas contornou a retaguarda do inimigo, fazendo prisioneiros mortos e feridos e pondo o inimigo numa fuga desesperada. Foi uma vitória estrondosa que comemoramos a noite toda até as altas horas da madrugada, aos vivos e aos berros de Viva São Paulo. Pela manhã, soubemos que tínhamos uma combatente nas nossas trincheiras. Compramos um presente e fomos conhecer a Joana d'Arc Nacional. Era uma jovem moça que debaixo daquela farda escondia os encantos de uma vida quase primaveril. Oferecemos-lhe o nosso presente. Ela agradeceu com um sorriso inesquecível.
tão inesquecível quanto as primaveras da sua juventude. E o tempo passou. Mas um dia, na capital, folheando as páginas do Estado, a notícia que tanto nos entristeceu: Maria Soldado morreu. Que pena, ela se chamava Maria. Maria, que combateu nas trincheiras da esperança, agora era uma estrela de saudade lá no céu. Maria, que em São João da Boa Vista de ter um monumento, ela é de lá. Que eternize na perenidade do bronze as façanhas dessa moça destemida, que abraçando uma causa tornou-se o símbolo da força guerreira da mulher paulista. Da mulher paulista, meus senhores e minhas senhoras, que combate tanto na guerra como na paz. Da mulher paulista que quando moça pregou no paletó do guerreiro que partia, o emblema do seu sorriso, do seu olhar, do seu coração e, quem sabe, todo o seu destino também. Então, meus senhores e minhas senhoras, uma justa homenagem à nossa enternecida Maria, a heroína da nossa guerra, força e coragem da mulher paulista na luta incessante de sonhos, desejos e anseios, num peito de tristeza infinda e de gratidão profunda, eu peço para ela o ardor e o calor das nossas palmas. E que direi dos soldados paulistas, esse intrépido representante daqueles gigantes do passado, os bandeirantes, que na madrugada da nossa história se embrenharam pelos confins extremos do nosso país e depois dilataram as fronteiras históricas do nosso torrão natal. E quando de volta a seus lares, ou seja, a cabana das suas origens, muito obrigado. Eles construíram aqui, com fé e determinação, as coordenadas dinâmicas da ordem e progresso desse Estado de São Paulo, meus senhores, que no passado fez a nossa independência política e que no presente, patrioticamente, ergue a coluna mestra da nossa independência econômica. Direi simplesmente que a eloquência, que para muitos foi mãe, para mim foi madrasta. Tanto assim que a língua portuguesa, que é rica na sua forma e profunda na sua essência, nesse momento é pobre para me fornecer os termos necessários com que eu possa colorir a bravura dos meus companheiros de arma. E que para exaltar os feitos e os méritos, eu queria que o mar fosse de tinta para poder escrever tudo o que eu sinto. Mas Madame Sévigné, grande escritora francesa, nos disse um dia: quando as nossas emoções são tão profundas que sensibilizam a nossa alma, enternecem nossos corações, então o silêncio. Somente o silêncio, meus senhores e minhas senhoras, tem a eloquência do discurso que fala mais alto, mas não tão alto quanto os sonhos e os ideais daqueles que têm a consciência tranquila do dever cumprido e que são todos os nossos bravos e valorosos soldados de 32, cavaraneiros do ideal, que agora o repouso na lousa da eternidade, panteão de glória onde está escrito que eles viveram pouco para morrer bem e morreram cedo para viver sempre, e tenho dito.